Olá, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida hoje também. Eu queria saber uma coisa. Será que em algum momento Jesus teve alguma coisa contra os religiosos da sua época? Por que Jesus implicava tanto com os fariseus, os saduceus, os religiosos? O que acontecia para que sempre Jesus tivesse um embate com eles, disputando na palavra? Será porque os fariseus e os saduceus eram religiosos e Jesus não suporta, abomina homens religiosos? Porque o que quer dizer fariseu, saduceu, religioso? O fariseu, que hoje para a gente tem o significado de uma pessoa que é completamente religiosa, que é uma pessoa hipócrita, que fala as coisas, mas nunca cumpre aquilo que promete ou aquilo que deveria fazer e não faz. Isso é um hipócrita, é um fariseu. Mas o contexto da história dessa seita chamada fariseus nada mais era que um grupo religioso que acreditava que dentro da Torá, das escrituras da palavra de Deus, existia sim a ressurreição. Ou seja, a pessoa que morresse poderia ser trazida de volta à vida por Deus. Mas, e acreditavam em uma vida eterna. Já o outro grupo, saduceus, era um grupo religioso também, participante, coparticipante da liderança do governo religioso do templo de Jesus. Eles não criam na ressurreição. Eles acreditavam que uma vez morreu, morto, morto sempre. Não tem como voltar de novo à vida. Então, qual era o problema de Jesus com esses dois grupos religiosos? Que exatamente esses dois grupos religiosos detinham nas suas mãos as escrituras sagradas. Então, eles tinham todos os livros da lei de Moisés e profetas. Então, qual era a bronca de Jesus com eles? O fato deles terem isso nas mãos, inclua-se também os escribas, que eram os que escreviam e copiavam os textos nos rolos. Então, a bronca de Jesus com essas pessoas, esses grupos eram como eles podiam ter as escrituras sagradas nas mãos? Só eles tinham acesso, só eles estudavam, só eles tinham condição naquela época de explicar para as pessoas o que aquelas escrituras estavam dizendo para o povo. Esse é um grande perigo. Então Jesus tinha bronca desses grupos por causa de quê? Primeiro, pela divergência doutrinária, e segundo, porque detinham o conhecimento das Escrituras e não ensinava o povo como Deus queria que eles ensinassem. Porque, em dado momento, já mostra que essas duas doutrinas, elas competiam entre elas e eles acabavam. A briga era feia, irmãos. Era igual partido político. Na verdade, era um partido político também. Quem tivesse o poder junto a Roma teria mais influência. Então, eles brigavam pelo controle do domínio da palavra de Deus. Por isso que esse sentido fariseu, para nós hoje, quer dizer alguém ou algumas pessoas que detêm a palavra de Deus na sua mão e querem ter a primazia sobre todos os outros, dando às pessoas somente o que eles acham
que devam dar. É perigoso por causa disso. Então Jesus implicava, batia de frente com esses homens, porque eles tinham muito poder. Eles eram pessoas influentíssimas na sociedade junto a Roma. Principalmente o grupo dos zelotes, que não foram citados aqui. Os herodianos. Os zelotes combatiam o governo autoritário ou tirânico de Roma sobre Israel. Já o grupo dos herodianos, eles não, era um partido religioso, político, que estava apoiando sempre Herodes. Já o nome, herodianos, partidários de Herodes. Então, esses dois grupos, e tinham esses outros, e os essênios, que eram a parte porque eles viviam no deserto, então afastados, eles não se metiam com isso. Então, esses grupos incomodavam muito Jesus por causa da deturpação do ensino das Escrituras. Lembrando que todo judeu era obrigatório, todos os sábados, estarem em uma sinagoga, ou seja, sinagoga é a congregação, o lugar do ensino para o judeu. Então, todo judeu ele tinha que ir para lá para ouvir o que esses líderes iriam ensinar. Então, quando chegava lá, eles ensinavam o que eles queriam e as pessoas, na verdade, pouco aprendiam porque eles falavam numa linguagem muito difícil. E a questão era, eles eram rigorosos no cumprimento da lei para os outros, mas para eles mesmos, não. Faziam grandes acordos por debaixo dos panos e Jesus vai falar sobre isso. Então Jesus sempre batia nesses caras, porque eles não defendiam a verdade das Escrituras. Então, esse texto que a gente vai ler, que é o fermento dos fariseus, é Jesus argumentando com os seus discípulos para tomarem cuidado. Olha o que ele diz. E chegando-se os fariseus, os saduceus, que tentaram, pediram-lhe que mostrasse um sinal do céu. Mas ele respondendo, disse-lhes, quando é chegada a tarde, dizeis, haveis bom tempo, porque o céu está rubro, vermelho. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho, sombrio. Jesus fala, hipócritas, sabeis a diferença da face do céu e não conheceis os sinais dos tempos. Há uma geração má e adúltera pede-me um sinal, e nenhum sinal será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E, deixando, retirou-se. Então, por que Jesus tinha um probleminha com esses fariseus, saduceus? Porque eles olhavam para o céu e diziam, olha, o tempo está bonito, hoje não vai chover. De fato, não chove, está certinho. E hoje, o céu ele está meio nublado, vai chover. É bem possível que chova, estão certinhos. Só que, quando eles pedem um sinal do céu a Cristo, Jesus diz, não vai ser para essa geração má e adúltera, não terão sinal. Então, olha só, o que Jesus está querendo dizer? Eles em todo o tempo estão tentando provar Jesus, porque Jesus diz, eu sou Deus, Filho de Deus, Deus. Jesus fez tantos sinais no meio de todo mundo. Eles vinham também, eles seguiam Jesus, eles espionavam Jesus. Como é que eles não criam? Então, irmãos, olha só. Quando alguém não está determinado a acreditar nos milagres de Jesus, não acreditarão. Então essas pessoas ficam de alguma maneira tentando provar, fazer com que a gente prove que Deus existe, que os milagres ainda acontecem.
Então, aplicando isso nos nossos dias, qual é a recomendação de Jesus? Tenha cuidado com o fermento dos fariseus. Por quê? Porque muitas pessoas estão sempre querendo que Jesus dê um sinal a elas. Ah, Senhor, eu vim aqui hoje para o Senhor me dar uma resposta. Eu vim aqui, Senhor, hoje, mostra um sinal. Ah, Senhor, faz alguma coisa para que eu creia que o Senhor está aqui. Então, muitas religiões, principalmente algumas denominações evangélicas, usam muito desses artifícios. De que tudo para eles é que Jesus vai dar um sinal. Que Jesus tem que mostrar para eles que vai fazer um sinal ali naquela noite para que as pessoas creiam. Então, as pessoas têm ensinado o que elas acham que está certo. Muitas pessoas se apresentam como pastores evangélicos, doutores em teologia, doutores em divindade, doutores mais não sei o que, em dons espirituais, sei lá o que eles vão dizer que são donos, são senhores, donos, doutores. Tudo para provocar um sinal de Deus. Mas as pessoas não percebem o quão mal, quão mais e adúlteras elas têm sido, agindo assim diante de Deus. Irmão, a palavra de Jesus é para a gente ouvir e crer. Porque se creres, verás a glória de Deus, verás o sinal. As pessoas que andam por muitos lugares aí pregando o evangelho, eles querem provocar um sinal para as pessoas crerem. É por isso que Jesus manda algumas pessoas baterem nessas pessoas. Porque se Jesus estivesse aqui fisicamente, estaria fazendo a mesma coisa nesses lugares. E Jesus chama essas pessoas de mais. Chama essas pessoas de adúlteras, porque os fariseus, eles eram adultos porque eram promíscuos no relacionamento com Deus. A gente já falou aqui. Eles funcionavam como partidos políticos. Quantas negociatas para domínio do poder. Quem ia ficar com o dinheiro do templo? Quem ia administrar? Quem tem poder domina. E eles retiravam o direito das pessoas se achegarem a Deus se primeiro não passasse por eles. Olha a lei de Moisés o que dizia. Ela dizia assim, que quando alguém fosse curado, ela tinha que pegar uma oferta, um animal, ou seja, o que tivesse sido estipulado, em alguns casos eram animais. Ele tinha que levar até o sacerdote, se mostrar ao sacerdote que está realmente curado. Isso acontecia muito com quem era curado de lepra. João, capítulo 9, acontece com o cego de nascença. Jesus manda ele pegar a oferta, levar para o sacerdote, se mostrar para ele, e aí ele atestar que realmente houve um milagre, aquela pessoa está livre daquele mal, daquela enfermidade, ou curado da sua cegueira. Aí ele sacrificava, expiava o pecado daquela pessoa, e a pessoa dali ia embora, feliz, em paz com Deus. O que acontecia? Jesus quebrou várias vezes essa lei. Jesus entra na sinagoga e diz que, Lucas capítulo 18, a mulher encurvada, há 18 anos, frequentando todo sábado aquela sinagoga. A cada dia ficava pior. E quem estava ministrando o ensino naquela sinagoga? Isso mesmo, os fariseus, os saduceus.
o religioso, que via cada dia aquela mulher piorar, mas não faziam nada. Até que Jesus liberta aquela mulher. Outro caso foi o homem curado da mão ressequida dentro da sinagoga, na frente dos olhos de todo mundo. Jesus curou um hidrópico, um barriga d'água, na frente de todo mundo. Eles gostaram? Não. Porque, uma vez curado, Jesus disse assim: vá em paz, a tua fé te salvou. Ele não disse isso para o Bartimeu, o cego, o que fora cego. Ele não disse isso para a mulher pega no adultério. Então, o que Jesus diz desses homens é o seguinte: a doutrina deles é um fermento. O que eles ensinam da palavra de Deus são mentiras, são pesos, são pedras e cruzes para que as pessoas carreguem e não consigam carregar. Desistam no meio do caminho. Agora, o que a gente pode dizer dos nossos dias? Qual cuidado temos que ter com os fariseus, com os saduceus, com os religiosos, com os hipócritas da nossa geração? Não é possível que homens e mulheres abram as Escrituras, preguem a palavra de Deus, realizem cultos e as pessoas continuem com os seus mesmos problemas e até piores do que antes. Meus irmãos, existem muitos homens que estão abrindo as Escrituras e contando mentiras. Sabe por que são mentiras? Porque essas palavras não curam ninguém. Essas palavras não provocam mudança de vida em ninguém, não converte mais as pessoas, conforta somente as pessoas. Não confronta as pessoas. Jesus confrontava esses homens, esses líderes religiosos. Mas a nossa geração, ela não confronta ninguém. A nossa geração está acomodada, porque talvez não conheça as Escrituras, e é exatamente isso que esses religiosos gostam. Deixa tudo por conta deles. Eles vão tomar conta da sua vida. A doutrina deles é a melhor para você. A doutrina deles vai te salvar. A doutrina deles vai te libertar. A doutrina deles vai fazer você prosperar. É. Mas só que não. Só que não, porque Jesus está dizendo: olha, isso é fermento. Isso é inchaço. O que tem de lugares lotados por aí e não passa de inchaços. Porque eu faço um desafio aqui. Você que conhece a palavra de Deus, vá até alguém nesses lugares e aperte eles, como Jesus fazia, apertando os religiosos do tempo dele. Questione eles por causa de dízimo, que é um sacrifício da antiga aliança, e eles exigem, pregam, que hoje deve ser entregue também. Que se não tomar uma santa ceia, não tem parte com Deus. Aperta eles conforme as Escrituras. O que eles vão fazer? Exatamente o que os religiosos do tempo de Jesus fizeram com ele. Certamente te perseguirão. Certamente, se tiverem a oportunidade de pôr as mãos em você e te matarem, vão fazer. Por quê? São hipócritas. São homens adúlteros. O evangelho deles é mentiroso. O evangelho deles é baseado em uma igreja evangélica. Sem aquilo, eles não são nada e nem ninguém. Muitos têm feito o evangelho meio de vida.
para ganhar dinheiro, para arrecadar, para terem carro, casa e outros confortos. Não, mas olha só, não, a minha cidade é muito simples, não tem isso aqui, os homens são todos sinceros de Deus, eles trabalham, beleza. Então, para que estão pedindo dízimos se eles trabalham? Eles deveriam dar para as pessoas, mas não dão. Ah, irmão, vamos dar aqui o dízimo e oferta para a casa de Deus, para prover a casa de Deus, pagar a luz, o aluguel, ou se é próprio, vamos comprar cadeira, vamos comprar só. Isso não existe. Se Jesus estivesse aqui, ele estaria fazendo a mesma coisa, porque quando lá no templo venderam animais e todo tipo de cambista lá dentro do templo, Jesus entrou e virou tudo e botou todo mundo para correr a base do chicote. Entenderam? Mas não, aqui é tranquilo, todo mundo dá. Ah, eu sou dizimista fiel porque eu dou o que eu quero. O dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Beleza. Tudo bem. Só que não pense que você está agradando Deus, porque você não está agradando a Jesus. Porque quando você dá para a instituição, certamente uma pessoa não vai receber. E ela está precisando muito. E você até viu que ela precisa. Mas você só olha porque te dizem que é aquilo que é certo. Ainda usam textos. Você não pode roubar a Deus. Mas o ladrão são eles. O ladrão são eles que só negam a verdade. Os ladrões são eles. Porque eles se dizem donos de uma igreja que não é deles. Os ladrões são eles, porque quando vê o lobo vindo devorar as ovelhas, eles saem como se nada tivesse acontecendo. Então, Jesus está dizendo para os seus discípulos: acautelem-se, tomem cuidado com o fermento desses homens religiosos. É evidente que as pessoas não podem gostar de um vídeo desse, principalmente quem está lá à frente do lugar. Principalmente quem é religioso. Quem é religioso tem que se ofender. Mas eu lhe digo uma coisa. É melhor você escutar de mim e de outros irmãos do que ouvir de Jesus, tá? Porque eu não tenho capacidade de jogar ninguém no lago de fogo, não. Mas Jesus tem. E as pessoas estão esquecendo disso. Que toda afronta que fizeram a Jesus serão pagas. Aqueles homens não creram em Jesus. Chamaram eles de filho do diabo, de operar pelo poder de Beelzebul. Jesus ficou ofendido. E Jesus rebateu dizendo que vocês são filhos do diabo, porque nunca se firmou na verdade. E o desejo de vocês é fazer a vontade do Pai de vocês. Muitas pessoas concordam com a mentira dos seus religiosos, porque são filhos da religião. Mas quando forem filhos de Cristo, erguerão a bandeira da verdade. Eu não vejo essas pessoas religiosas, no futuro próximo, morrendo pela causa de Cristo. Eu não vejo. Mas os sinceros e verdadeiros eu vejo. Porque esse Jesus disse que serão perseguidos, presos e mortos por causa do amor deles. Então, meus irmãos, vocês que estão aí seguindo líderes religiosos, abram os vossos olhos. Porque Cristo, quando vier, não vai querer ouvir desculpa. A verdade está nas nossas mãos. A verdade está correndo diante de nós para nos mostrar, nos ensinar. Mas se as pessoas querem ficar do lado dos religiosos, escolher o pior lugar porque estão contra Jesus. Por isso, Pai, que em nome de Jesus seja possível as pessoas despertarem. Porque isso tem que passar, Senhor. Porque se não passar, o destino dela já está selado. Que em nome de Jesus seja possível
algum tipo de acréscimo espiritual na vida dessas pessoas. A minha intenção, a intenção dos irmãos, não é criar briga com ninguém, não é ficar criticando ninguém, mas quem tem compromisso com a verdade nunca vai se calar, independente da circunstância. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu. Obrigado, glórias a Deus para sempre. Aleluia.